Oi, Andréia, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar meu convite para participar aqui do nosso podcast. Na verdade, esse é o último podcast do ano, então nós vamos fechar com um tema que é muito da mulher, muito feminino, então fico muito feliz em te receber. Você quer se apresentar aqui, por favor? Sim, sim. Bom, meu nome é Andréia, Andréia Sklovitz Moraes, acho que está aí na tela, né? Não sei se aparece. Eu sou médica, ginecologista, há 25 anos, 20, não mais, não, ginecologista há 25. E trabalho com mulheres, atendo mulheres, né, a vida toda, e hoje em dia tem um enfoque maior em mulheres na menopausa. Trabalho bastante com isso. Então vim aqui a teu convite, né, para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, importante, polêmico, mas enfim, Necessário. carece de muita informação, né? Exato. E eu fiquei sabendo que você fez um curso recentemente, então isso me provocou um pouco mais em falar sobre esse assunto. Como eu te falei, normalmente eu leio alguma coisa sobre os temas que eu trago, mas hoje eu vou entrar com a minha experiência, porque passei pela menopausa, e eu estou muito feliz que ultimamente esse assunto vem um pouco mais à tona do que há algumas décadas, né? Na década que a minha mãe entrou na menopausa, é um assunto que ninguém falava, né? Hoje eu vejo que pessoas falam mais sobre isso, mas como você mesmo disse, é um tema muito polêmico. Por que que é polêmico, Andréia? Bom, em primeiro lugar, porque é um assunto de mulheres, né? Então, a gente sabe que a ciência foi bastante negligente com a saúde das mulheres. É Isso é verdade. histórico, né? Se você for olhar, até por uma questão biológica, os estudos médicos, né? Muitas vezes eles excluíam as mulheres pela questão hormonal, ciclo menstrual, que interfere na saúde e também, enfim, vários aspectos. Então, muitas vezes as mulheres eram deixadas de fora dos estudos por causa disso. Tipo, vocês são diferentes, então não participam. E esse olhar para a menopausa, ele realmente é um olhar recente, né? Nós somos talvez a primeira geração, né, que está trazendo esse assunto e questionando e por que que tem que ser dessa forma e valorizando todo esse processo, né, toda essa fase que também era muito desvalorizada, até com uma conotação negativa, né? Você está na Uhum. menopausa, portanto você está velha, você não pode mais ter filhos, então não temos interesse em você. Então, e hoje nós somos uma geração de mulheres que viemos questionando isso, né? Até para a questão de liberdade, de conquista profissional, econômico. Então, hoje em dia, a gente se sente mais no direito de questionar e exigir, né, uma melhor abordagem sobre o tema, atendimento, e que a ciência olhe para a gente, né? Sim, e também eu fico pensando assim, a minha avó com 40 anos era uma mulher idosa, né? As pessoas falavam dela como se ela fosse uma pessoa idosa. E hoje, uma mulher de 40 anos está começando a vida. Então, aquela frase, né? A vida começa aos 40. Eu acho que a vida começa sempre que você decide que você quer viver. Mas, para mim, foi muito verdadeiro a vida começar aos 40, porque você falou, né? A gente já está com a vida mais estabilizada, estabilizada também muito entre aspas, porque a gente não tem muito controle das coisas, mas é uma época que você já atravessou muitos desafios, você já sabe o que não quer, pelo menos. Então, eu acho que a gente está começando aos 40 com muita força. E quando a menopausa chega, ela, pelo menos comigo foi assim, né? Eu não senti sintomas muito evidentes. Tanto é que eu demorei para entender o que estava acontecendo. Foi a minha terapeuta que falou: Olha, eu acho que você devia ter uma conversa com a sua ginecologista, porque pode ser menopausa. Eu não tinha assim fogachos, eu tinha uma irritabilidade
muito alta, mas que a gente confunde, né, com o estresse da vida, com tudo isso. É, e aí, quando a gente entra na menopausa, a gente começa a rever a vida, eu acho, né? E algumas coisas não se encaixam mais. É, nessa fase, no seu consultório, as mulheres vão sabendo que estão passando pela perimenopausa? Qual que é a diferença? Explica entre perimenopausa, menopausa. Esses conceitos, a gente vê um monte de gente falando sobre, né? Mas sempre a gente faz confusão, as pessoas fazem confusão e são importantes. Bom, respondendo a primeira pergunta sobre o que as mulheres, como que elas chegam até aqui, né? De que forma, eu tenho achado bem legal. Algumas chegam depois de terem sofrido muito, né? Então chegam aqui e falam, olha, já fui em vários lugares, já tentei várias coisas e ainda não me acertei. Outras chegam bem cedo, algumas antes de viverem os sintomas, elas vêm aqui para falar, me conta, eu tenho 42 anos e eu tô assim, o que você acha? Você acha que já é perimenopausa? Acho ótimo quando elas chegam cedo, porque aí a gente consegue acompanhar o processo delas mais cedo e esse reconhecimento dos sintomas fica um pouco mais fácil. Não é fácil, tá? Para todo mundo é difícil reconhecer o que é, o que não é. O que é menopausa? Menopausa é a última menstruação da sua vida. É aquele período, aquela menstruação. Então, minha última menstruação eu tinha 50 anos. Tá, então sua menopausa foi aos 50 anos. A gente fala É que é como o a dia. menarca é para as meninas que entram, né? Isso, quando tem a primeira menstruação. Quando a primeira Exato. gestação. É Tá. aquela data, tá? A perimenopausa é aquilo que está no entorno dessa data, né? Até há pouco tempo atrás, se falava muito em mais ou menos 2 anos antes da menopausa até um ano pós-menopausa. Isso seria perimenopausa. Ainda tem algumas pessoas que batem um pouco nessa tecla desse período, mas a gente sabe hoje em dia que a perimenopausa pode ser maior do que isso. Algumas mulheres começam com sintomas muito precocemente e ficam muito tempo nesse processo de transição, ainda menstruando, até entrarem na menopausa. Então, menopausa é a última menstruação, perimenopausa é o que está esse período em volta, que pode ser de vários anos. Em média, assim, eles falam em torno de 3 até 7 anos. É interessante porque não tem uma conta, né? Na vida da mulher, a gente não tem contas fechadas. É, eu fico pensando também no puerpério, que as pessoas gostam de enquadrar o puerpério num período específico, e tem mulheres que ficam anos no puerpério, né? Que é uma fase de muita transformação. Então, tudo que envolve a transformação e que envolve o nosso emocional, não dá para a gente estabelecer, né, uma regra Não, definida. não tem. Não tem regra. E do que as Mas mulheres tem. mais se queixam? Ah, diga. Não, olha, isso depende, né? Cada mulher experimenta a menopausa de uma forma. Existem os sintomas mais frequentes, né? E são vários. Mas, assim, o que a gente costuma ver bastante, em primeiro lugar, assim, que a gente. Bom, os sintomas pode ser uma insônia, pode ser um sintoma de sintomas depressivos, né? Você falou um pouco da irritabilidade também entra, né, no rol de sintomas, ansiedade, né, uma ansiedade exagerada também. Outra coisa são os calorões, os fogachos, né, que ao longo desse período todo acaba sendo um dos sintomas mais comuns, né, e que incomoda bastante. As pessoas têm uma tendência a minimizar o fogacho, falar, é só um calorão, coloca uma roupa mais fresca, tal, e tá tudo certo. Não, a gente sabe que isso tem um impacto direto na saúde da mulher. Então, assim, importante a gente ter esse olhar, né, bem sensível em relação a isso. Não é só fogacho, é o fogacho, um sintoma importante. Que mais que tem? E junto com isso, junto com todos esses sintomas, e tem outros também que eu poderia falar aqui, a irregularidade menstrual, tá? A Uhum. perimenopausa, ela é caracterizada pelos sintomas da menopausa, que todo mundo fala por aí, eu estou falando alguns deles aqui,
com a irregularidade menstrual, desde mudança no padrão do ciclo, então ciclos mais longos, então ela menstrua a cada 60 dias, 70 dias, ou ciclos mais curtos, a cada 20 dias ela está menstruando, então intervalos irregulares, assim como o fluxo menstrual. Tem mulheres que têm uma redução no fluxo menstrual, elas começam a menstruar menos, e outras que têm um aumento do fluxo menstrual, né? Que é uma questão que aparece bastante aqui no consultório. Mulheres que estão sangrando muito. Ah, eu sangro a cada 20, 22 dias e sangro muito, né? E, enfim, que me incomoda bastante. Eu não sabia disso, eu não sabia que podia aumentar o fluxo. Eu achei que, olha que você vê, né? Interessante. E como é Tem que a mulheres gente que ficam trata? anêmicas por causa disso. Então, eu fiquei pensando, né? Eu tenho algumas amigas que falam muito sobre esse excesso recente, mas eu não associava. Agora eu tô sabendo que é Tem, possível. tem. Aliás, um conceito muito moderno de perimenopausa é que a perimenopausa, ela, porque assim, os especialistas gostam muito de falar que a perimenopausa só começa quando tem irregularidade menstrual, tá? Não, perimenopausa é aquela mulher que tem sintomas, mais irregularidade menstrual. Esse é o conceito, inclusive que eu estava no curso agora de perimenopausa, eles estavam falando exatamente isso. Só que existe um conceito mais moderno ainda, que é de que, não, mesmo com a menstruação regular, se a mulher tiver sintoma e ela tiver uma mudança no fluxo menstrual, a gente já pode pensar em perimenopausa, tá? Então, são conceitos que vão mudando ao longo do tempo Sim. e pode mudar. É por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando, assim, é um estudo Por isso que, eterno, nunca vai acabar. exato, exato, tem sempre que se atualizar e a gente tem sempre que estar atento aos profissionais que nos atendem, né, André? Outro dia eu vi uma médica falando, porque a gente tem uma tendência a relativizar algumas coisas, né? Ah, né, o médico não sabia tal coisa, se a gente tem que falar para o doutor, doutora, fiquei sabendo disso, né? E o médico, não, mas isso aí é bobagem. Então, assim, a gente tem que trocar de médico, né? Não dá para a gente ensinar o médico o que a gente Não, quer, né? Porque a gente tem que trocar de médico, a gente tem que normalizar isso. Ah, mas ele é da família, ok, mas não está atendendo, é. O que eu né? atendo muito, como eu trabalho muito com isso, e é um foco de estudo meu, eu gosto muito disso, estudo bastante. Eu atendo muito mulheres que vêm de outros médicos porque falam exatamente isso. Olha, eu tenho um médico que eu amo de paixão, que foi um médico maravilhoso para mim nessa fase de vida, mas nessa fase já não está mais, como falo, correspondendo ao que eu preciso. Não é que eu não gosto daquele Uhum, médico, aquele médico é ruim, uhum, tá? É sim. simplesmente porque tem, às vezes, um outro médico que tem um perfil específico que vai me atender melhor naquela fase. Então, não precisa Sim, ter apego, não. e o foco dele é outra coisa, porque tem isso, a gente está vivendo uma fase, né, na medicina, Andréia, que tem tanta coisa para a gente olhar que os médicos realmente se especializam em determinados temas. E eu acho Sim. ótimo isso, porque pode atender melhor quando a gente atravessa por aquela situação, né? Agora, falando de polêmica, como é que a gente cuida dessa fase? Tá. Bom, a perimenopausa, que é essa fase que costuma ser a fase mais turbulenta, né? Hum, Após menopausa, geralmente a gente começa a ver uma melhora, mas a fase da peri, em volta da menopausa, ela é bem turbulenta por causa das oscilações hormonais. Então, ela é uma fase que a gente tem que estar realmente ali segurando a mão da paciente, falando, não, vamos lá, vamos tentar aqui, vamos tentar ali. Em primeiro lugar, a gente fala muito aqui no consultório, e vai falar muito nas redes sociais, é a mudança de estilo de vida, né? Então, não dá para ser sedentária, tem que fazer atividade física, tá? Assim, isso não é uma coisa, opção. não é opção. Isso é o que eu falo para minha paciente, falo, olha, eu vou te falar o que dá certo. Isso dá certo. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Eu falei, bom, você vai sofrer mais, né? Então, assim, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde mental, porque tudo isso pode ser impactado pela menopausa. A gente sabe que
A perimenopausa é uma janela de vulnerabilidade para várias doenças, então é um momento também para a gente olhar para a saúde da mulher como um todo, né? E então pode aparecer uma depressão, pode aparecer uma hipertensão, pode aparecer um diabetes, pode aparecer um infarto, várias coisas e coisas bem drásticas podem aparecer nessa fase e depois, né? Então a gente tem que ter esse olhar global para a saúde da mulher. Então vamos lá, na atividade física, principalmente exercício de resistência, musculação, né? Porque a gente tem uma perda de massa magra que é importante nessa fase também. Tem que fazer musculação, tem que se manter ativa, não pode ficar sedentária. Se você fuma, você tem que parar de fumar. Se você tem, pesa a mão no álcool, então pessoas, hoje em dia a gente está vendo as mulheres bebendo mais, né? Sim. Álcool não combina com perimenopausa, com menopausa. Alimentação, ter uma alimentação mais saudável, né? Você precisa comer proteína, né? Ter uma composição, porque a gente também é de uma, vamos colocar, a nossa alimentação é muito boa aqui no Brasil, também não posso falar mal, né? Questão do arroz e feijão, tudo muito fresco, isso tudo, frutas, a gente tem uma disponibilidade grande de alimentos saudáveis, mas tentar escolher esses alimentos, né? Então, arroz, feijão, Comer salada, esses fruta. alimentos, né? É, A gente tem à disposição, a gente precisa comer esses alimentos, o né? problema é a escolha que você faz, entendeu? Então, É, assim, a exato. comida de verdade é melhor, né? Os peixes, né? Então a proteína mais magra também é interessante, os azeites, as castanhas. Enfim, tem vários alimentos aí que são bons porque compõem uma dieta rica, né, em nutrientes e que vai alimentar essa mulher, vai alimentar o corpo dessa mulher e por isso ela vai ficar também mais saudável. Então é super importante. Tem que dormir bem. Aí você vai falar, mas como dorme bem nessa fase, né? Primeira coisa que a gente tem que falar é, gente, como é que é essa rotina de sono? Porque é uma loucura. Isso é uma das coisas mais malucas que eu vejo aqui no consultório, é as rotinas mais absurdas, assim. Ah, eu trabalho até as 10 da noite, aí eu desligo meu computador, eu tomo um banho e vou dormir. Ninguém desliga assim, né, do nada. Não, Então, tem quando que é o falar. computador ainda não leva para cama, né? E quando é o celular que leva para cama também. Não, e ainda tem essa, porque hoje em dia a gente está vivendo isso, né? O impacto das telas no sono. Então, a gente tem que falar muito sobre higiene do sono, isso é super importante. Nunca foi tão importante, assim, se já era importante antes, agora na menopausa vai ser muito mais importante. Então, esses são os cuidados, assim, de estilo de vida, resumidamente, que a gente vai falar bastante para essa mulher. E, claro, tratar se tiver alguma doença que essa paciente já tiver e tem que, enfim, cuidar bem disso e tratar se aparecer alguma coisa nova. Então, é muito comum a hipertensão, tem que tratar a hipertensão. Se tiver um diabetes, tem que tratar o diabetes. Se tiver um colesterol alto, tem que ficar de olho nisso. E se isso ficar alto de forma persistente, tem que tratar isso. E, por último, a terapia hormonal, que é a nossa cereja do bolo, que trata vários sintomas e melhora muito a qualidade de vida das mulheres, né? A Cássia, ixi, acho que o meu ficou fora do ar. Não sei se é a minha antena, mas tá boa aqui. Oiê, tá me escutando? Travou, Cortou. travou um pouquinho, mas pode continuar. Travou um Então é pouquinho, na isso, é verdade. esse cuidado. Acho que deu para escutar que eu falei dos É, cuidados, né? sim, deu, mas eu queria. Você estava falando das terapias hormonais, né? Que eu acho que esse é um tema mais sensível, porque eu acho que as pessoas já não têm tanto preconceito assim. Mas houve até um tempo recente que as pessoas tinham muito medo da terapia hormonal, né? Por causa da questão do câncer de mama, que hoje já se diz que é fake news total. Não, Mas isso aí eu vou falar eu, para você. é isso que eu queria que você explicasse, porque como é que a gente sai do perigo total e para o não tem perigo nenhum? Como que é esse caminho?
Em primeiro lugar, não existe nada 100% seguro, né? Nada, nem sair na rua, você vai atravessar a rua, tem risco de você morrer atropelado, né? Sim, Então não tem e nada. também não tem anticoncepcional 100% seguro, né? Então não. Exato. Então, em medicina, a gente trabalha muito com risco e benefício. A gente faz esse cálculo. Qual o risco e qual o benefício? Quando o benefício está acima do risco e tem um ganho muito grande, a gente enfrenta esse risco. E a gente tem como enfrentar o risco reduzindo esse risco, você entendeu? Em relação à terapia hormonal, ainda é polêmica, porque o que acontece? Há 25 anos atrás, o WHI foi de praticamente isso, 24, 20, 23 anos, né? Atrás, saiu um estudo gigantesco, um estudo clínico com mulheres usando terapia hormonal, e esse estudo mostrou que a terapia hormonal com estrogênio e progesterona aumentava o risco de câncer de mama. Então, pronto, acabou. Ninguém faz mais terapia hormonal porque ninguém quer ter câncer de mama, né? Vou tomar um remédio para me dar câncer? Não, prefiro conviver com sintomas, né? Então foi isso que aconteceu. Claro que a gente tem aí 23 anos já de pós-WHI, ele é um estudo muito importante até hoje para a gente, porque ele traz informações importantíssimas. Em relação ao câncer de mama, o que eu posso dizer para vocês? A terapia hormonal que se fazia na época não é mais a mesma. Houve uma mudança no tipo de terapia hormonal que reduz o risco do câncer de mama. A gente sabe que esse aumento foi um incremento muito baixo que aconteceu, né? Assim, em termos absolutos, assim, número de casos. Se você for pensar o número de mulheres, assim, o número de casos era mínimo em relação aos ganhos que essas mulheres tinham. Então a gente poderia até falar que, tipo, não, aumentou, mas aumentou muito pouco. Não dá nem para a gente considerar isso um risco mesmo, né? E daria para associar de fato esse aumento, mesmo que mínimo, à terapia hormonal, porque também nós temos, por que que eu estou te perguntando isso? Porque a gente está consumindo mais ultraprocessados, nós ficamos mais sedentários, nós temos, os alimentos todos têm agrotóxicos, então a minha pergunta é nesse sentido, é comprovadamente É, derivado da porque terapia hormonal? é derivado. Quando você faz um estudo clínico, você pega dois grupos de mulheres. Mulheres na mesma população, usando os mesmos alimentos, fazendo as mesmas coisas, Tá. aquele grupo de mulheres no mesmo lugar, umas usando terapia hormonal, outras não usando. Então, quando a gente tem um número maior de casos de câncer de mama, a gente consegue correlacionar esse aumento estatisticamente, cálculos estatísticos, de que aquilo tem uma relação, sim. Não é uma coisa simples de fazer. É claro que tem vários vieses aí, que eu acho que é a pergunta que você está fazendo, poxa, mas tem outras coisas que causam câncer, né? Mas a gente está falando de uma mesma população, então a gente sabe que o grupo tratamento que estava usando a medicação teve um número maior de casos, tá? Mas é um número muito pequeno, e a terapia hormonal que se usava naquela época não é a mesma terapia hormonal que a gente usa hoje, tá? Isso é muito importante. É. Então, o aumento hoje, a gente acredita que a gente não tem um novo WHI, que foi um estudo muito importante. As pessoas têm uma tendência a demonizar o WHI, ele é um estudo muito importante, porque ele traz muita informação, é um número muito grande de mulheres, mais de 16 mil mulheres. É uma coisa difícil de refazer, um estudo difícil de ser feito novamente, mas a gente vem observando nos estudos atuais de que o aumento desses casos nas mulheres que com as terapias atuais possivelmente, provavelmente é menor. Tá. Agora eu queria te perguntar uma coisa que assim, o homem passa por um processo similar a esse na vida dele? Porque se Não. falava de andropausa, né? Andropausa, o que que é andropausa? Eles falam, na verdade, na redução, né, na produção dos níveis de testosterona, que acontece naturalmente com o envelhecimento, né, mas não é um processo como da Tá. mulher, porque seria esse processo de redução na produção de testosterona por um envelhecimento natural mesmo, uma coisa Uhum. gradativa, muitos anos. Da mulher é uma coisa um pouco mais radical, né? Assim como a gente tem o ciclo menstrual, que a gente tem oscilações hormonais ao longo de cada mês, depois a perimenopausa, depois
gravidez, puerpério, tudo isso Nossa, momentos hormonais muito específicos, né? isso. E a perimenopausa e a menopausa são momentos mais drásticos. São todos momentos muito drásticos. Nós mulheres sofremos mais que os homens. Não dá para comparar, não. Fiquei, com certeza não dá para comparar, porque eu nunca ouvi um homem se queixando, né? Mas esse termo ficou aqui quicando na minha cabeça para te perguntar, para saber se tinha alguma chance de, né, de ter Estarem um. vivendo mesmo. Não, não tem. Assim como eles não têm o ciclo menstrual que a gente tem, eles não têm um periandropausa, por exemplo, né? Com Putz, sintomas e. mas é interessante porque eu também vejo uma mudança a partir de uma certa faixa etária nos homens, não física, não sofrida, né, como é a nossa, com muitas variações e tal, mas talvez psiquicamente haja aí também uma divisão, não sei. Tô aqui, mas isso aí é um papo profundo demais, né, para a gente. Eu acho que a gente tem tratado o nosso assunto, que é esse que é tão mal visto ainda. Vejo mulheres hoje muito importantes falando sobre isso, celebridades falando como foi o processo, pessoas muito midiáticas, e eu acho muito importante mesmo a gente falar, inclusive, desse respeito que a gente tem que ter por essa mulher, né, Andréia? Porque, como você falou, né, antes era motivo de xingamento, né? Falar, você está na menopausa, mas até hoje eu sinto, né, quando alguém vê uma mulher um pouco mais irritada, um pouco mais contundente com as suas ideias, fala, você está naqueles dias, né? Ainda hoje existe esse preconceito. Então, a mulher é um ser que precisa ser muito estudado, né, Andréia? É, Porque a gente tem uma força fabulosa e a gente a gente não é ainda não entendeu. valorizada nesses. Porque, assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, porque essa conotação, denotação, vamos colocar assim, negativa da menopausa, né, de tipo, nossa, agora eu sou uma mulher velha, é desvalorizar e desqualificar muito o que a mulher se torna. E eu, assim, eu trabalhando com isso e vivendo a menopausa, porque eu também já estou nessa fase, eu tenho uma outra percepção hoje em dia, de uma evolução até, porque eu Uhum, falo que a menopausa é um portal, né, que a gente passa, igual um parto, igual o puerpério, as mudanças que isso causa, né, na gente, e faz a gente se tornar pessoas eu mais maduras, amadurecidas, evoluídas e mais fortes, né? Mais uhum. potentes. E mais Então, interessantes. é bem interessante. Eu mudei e vou falar, o primeiro contato que eu tive pessoal, claro que eu sempre atendi mulheres na menopausa, porque eu sou ginecologista e tal, mas quando eu entrei em contato com o meu climatério, eu foi uma coisa muito pesada no começo, de tipo, meu Deus, eu tô velha, né? Eu tô envelhecendo, daqui a pouco eu vou morrer. Eu tive essa sensação do peso do envelhecimento, né? E, claro, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um apoio profissional, de cuidar bastante da minha saúde física, mental, e conseguir atravessar essa fase bem, né? Mas, e é isso que eu acho que é importante as mulheres entenderem, que você deve buscar ajuda, deve, e se você não achar de primeira, não fique achando que não tem, porque tem. É que realmente ainda essas mudanças todas que eu estou contando aqui para vocês, elas ainda estão acontecendo, né? E a cabeça das pessoas, tanto como sociedade, assim como médico, né? A sociedade médica ainda vai a passos lentos. A gente trabalhava de um jeito, agora a gente tem que mudar para pensar de outra forma. Não é de um dia para o outro que a gente faz essas mudanças, que essas mudanças acontecem. É verdade. E nas rodas entre amigas, eu percebo que esse é um tema que vem mais também. Fico bastante feliz, sabe, quando as mulheres vão falando sem vergonha de tocar no assunto. Então, assim, na minha roda, assim, de amigas, quando a gente fala, e às vezes em outra roda, quando eu falo, o pessoal fica meio assim, né? Achando, eu falo muito naturalmente sobre isso, porque eu acredito realmente que a gente precisa valorizar
os nossos ciclos e não ter vergonha deles, né? Eu lembro que quando eu fiquei menstruada a primeira vez, é assim uma coisa meio escondida, né? Não, vai, né? Porque é uma coisa que Vergonha, né? aparece na roupa, é vergonha e tal. Então a gente é criada sempre com essas coisas de que é vergonhoso, de que precisa esconder e tal, né? Então eu estou muito feliz de poder falar sobre isso mais abertamente. Eu agradeço muito a sua participação. Quer deixar algum recado extra, assim, fora tudo que você já disse? Você tinha até me falado isso antes, eu fiquei pensando, eu falei, será que tem alguma, não sei se é uma frase, mas eu acho que seria um, que eu falei agora há pouco, que as mulheres precisam olhar, né, com mais generosidade para si, eu acho que toda vez que eu encontro uma mulher que está triste, que olha e fala assim, nossa, está tudo dando errado, não está legal, né? Olha para trás, olha a tua jornada lá para trás, tanta coisa que você já fez, né? Isso é super importante para a gente não esquecer o nosso valor e quem a gente é. E falar da janela de vulnerabilidade da perimenopausa para doenças, que as mulheres não podem se abandonar nessa fase, porque a situação muda muito rápido por causa dessa mudança hormonal. Então, buscar atendimento médico, não deixar a saúde de lado, porque é uma janela de vulnerabilidade, mas também de oportunidade de você cuidar da sua saúde. É verdade, porque quem sabe é um começo, né? De novos hábitos, como você mesmo falou. Ai, Andréa, super obrigada, viu, por ter Imagina. trazido essas informações. Nosso último episódio do ano. Estou Que feliz de ter legal, você bom, né? aqui. Ah, e hoje eu estou terminando também. Hoje é meu último dia de trabalho. Ah, que bom. Vamos terminar juntas. Ah, então ótimo. E é um ótimo ano, final de ano para vocês aí. Para você também, um grande beijo, viu? Beijo, querida. Tchau, tchau.